Olá pessoal, tudo bem? Vamos traçar hoje aqui sobre a relação obesidade-mente. Eu tinha prometido para vocês, né? E hoje a gente vai traçar aqui uma relação bem bacana. Vamos compreender por que as pessoas às vezes descontam na comida aquela ansiedade, aquele anseio de ser amado, não é mesmo? Mas vamos trazer aqui basicamente para a gente inserir esse assunto, as 3 leis do amor de Bert Hellinger. Tá certo? O Bert Hellinger foi um psicoterapeuta alemão que ele trouxe pra gente as 3 leis do amor dentro do sistema familiar, né? Para que flua de fato aquele amor, aquele carinho, aquela compreensão dentro das pessoas que são criadas dentro daquele sistema, que à medida deles serem amados, né, correspondido, eles vão crescer se respeitando, se cuidando, se amando e dando amor às pessoas à sua volta. A primeira lei ali de Bert Hellinger é a lei do pertencimento, ou seja, todos devem pertencer dentro daquela família. Um exemplo para vocês: uma família que tem 4 pessoas, as 4 pessoas devem receber amor e devem pertencer àquele sistema de qual forma? Dando voz a essas 4 pessoas. Ou seja, se nessa família tem 4 pessoas, todos devem pertencer, ou seja, todos devem receber amor, todos têm o direito de dar amor e todos têm voz, têm o seu lugar de opinião, o seu lugar de fala dentro dessa família. Ou seja, ninguém fica esquecido. Então essa é a primeira ordem do amor que traz ali o lado saudável de se criar alguém dentro do sistema, de alguém ser criado dentro do sistema, que automaticamente você vai corresponder com o seu mundo externo à medida que você vai aprendendo no seu meio familiar, vai recebendo, você exterioriza e você leva também para dentro de si, em forma de autocuidado. A segunda lei de Bert Hellinger, que seria a hierarquia, ou seja, quais são as pessoas que chegaram primeiro dentro desse sistema familiar, né? Ou seja, primeiro a gente sabe que são os avós, depois a gente sabe que são os pais, né, dessas crianças, e depois as crianças, né, que às vezes podem ser adultos também. Então, a gente respeitando também essa lei de respeito, essa lei de hierarquia, a gente acaba também respeitando que nessa relação de mais velho, mais novos, há sempre aquele que gosta de dar mais opinião, aquele que sempre gosta mais de receber carinho, aquele que tá mais mimadinho, aquele que tá mais novinho. Então, respeitando também a hierarquia, essa segunda lei, você automaticamente também acaba inserindo ali amor, porque o respeito entra também dentro da hierarquia, ou seja, você vê a necessidade do outro específica, ou seja, se tem uma criança pequenininha, as necessidades dela são um pouco variadas das crianças maiores, né? São necessidades que devem ser correspondidas, mas são necessidades diferenciadas. Então, quando a gente corresponde também à segunda lei do amor, que seria a hierarquia, a gente obedece quem chegou primeiro e a gente dá essa satisfação de acordo com o que esse sistema pede, ou seja, se é o mais velho, a gente tem que dar amor, carinho, cuidado e corresponder à sua velhice. Se é o mais novo, corresponder o mais novo como deve ser tratado dentro da sua idade, o mais velho dentro da sua idade, e assim vai. E a gente vai criando ali um certo respeito dentro do nosso sistema, aquela relação de amor e de carinho, e isso a gente acaba projetando pra gente mesmo, tá certo? Então, a terceira lei do amor, que seria, a gente falou aqui do pertencimento, da hierarquia, agora vamos falar do equilíbrio. Quando Bert Hellinger traz a terceira lei do amor, que seria o equilíbrio, ele fala dos pratos da balança estarem equiparados. Não um prato para cima nem para baixo, não um tanto para cima para baixo, não. Ambos têm que estar equiparados, ou seja, na mesma ordem. Um exemplo disso bem básico, bem ilustrativo pra gente, ou seja, o marido sai para trabalhar, né, para trazer sustento para casa, e tem também aquela família também que os dois saem, né, para trazer o sustento para casa, ou seja, há diversos modelos de família, mas o que eu quero citar aqui é um modelo básico, tá? É um exemplo básico para a gente poder inferir aqui o que seria a lei do equilíbrio dos pratos para que eles estejam equiparados. Então, vamos lá. O marido sai para trabalhar, a esposa fica em casa preparando um cuidado, um carinho, um amor, uma comida em especial aos filhos e o marido que vai chegar do trabalho, e o marido, por sua vez, chega com um bombom, uma flor, boas palavras. Então, à medida que a esposa vai preparando o jantar para o esposo, um exemplo, ele chega com carinho ou com um mimo ou um presente que seja,
dentro da sua casa. Então, os pratos ficam equiparados da troca, ou seja, nenhum fica descompensado ao outro, sempre caminhando junto, porque aquele que se dá muito, né? Sempre a gente costuma dizer que sempre há um folgado por debaixo daquele que se doa muito, né? Então, para que não haja essa descompensação, ambos têm que estar no mesmo patamar dos pratos, não é mesmo? Então, gente, o que acontece também é de forma inconsciente que aquele que dá muito e recebe pouco, dentro de si mesmo há um julgamento de valor, né? E desvalor, ou seja, será que eu estou sendo valorizada à medida que eu estou dando, estou recebendo? São esses julgamentos de forma inconsciente que a gente vai inferindo. Então, quando a gente coloca aí essa terceira lei também dentro desse sistema, fazendo dessa constelação familiar de forma bem amarradinha, bem bonitinha, respeitando essas três leis, dentro do sistema saudável, que seria amor, o que seria uma família, eu vou me julgando uma pessoa de valor, eu vou inferindo coisas boas dentro de mim, eu vou me respeitando. E isso, gente, pasme, isso a gente leva também para nossa vida alimentar, nossa educação alimentar, a forma com que eu fui respeitada dentro de casa, as minhas necessidades enquanto criança se foram correspondidas, criança, adolescente e adulto, no que tange alimentação, se foi correspondido o carinho, o afeto, se quando eu estava à mesa com meus pais se houve diálogo, ou se a minha alimentação foi conturbada, ou se eu tenho ali dentro do meu sistema também pessoas que são obesas não foram respeitadas à mesa também, foram expostas. Então são coisas que eu vou inferindo dentro de mim. E aquela percepção também de pessoa valiosa, daquela pessoa amada dentro do meu sistema familiar, quando eu vou comer, eu começo a fazer uma certa inferência de forma inconsciente, ou seja, eu pego a minha tendência, como eu me amo e me cuido, uma coisa vai puxando a outra, a tendência é eu buscar alimentos mais saudáveis, a corresponder às minhas necessidades, a querer me alegrar, ou seja, uma observação, uma pessoa que está doente, ela não se atenta a se alimentar, não é mesmo? Então veja essa relação que uma pessoa, quanto mais saudável ela está dentro de si mesma, mais ela quer se cuidar, mas ela vê a necessidade entre diversas esferas da sua vida, desde a emocional, alimentar, posicional, tudo infere na vida dessa pessoa. Então, quando as pessoas chegam pra gente no consultório, que tem ali a relação de obesidade, a gente traça ali uma constelação a saber, a conhecer e a tentar traçar mais ou menos do que seja, né, as suas angústias, né, ao passar um pouco do peso, ao se sentir julgada na sociedade, porque veja bem, às vezes uma pessoa passa do padrão da sociedade, mas ela se ama ao extremo, porque ela é bem resolvida dentro dela e aquele sistema dela é muito amável, é muito bem resolvido, vocês estão entendendo? E acaba não descontando a comida, mas na verdade a pessoa é daquela forma, é o biotipo da pessoa. Agora veja a diferença de uma pessoa que passou do padrão da sociedade, tá? Esse é o padrão da sociedade que eu tô querendo dizer, tá certo, gente? Não tô dizendo aqui, nem incutindo, nem instigando de que o padrão certo é ser magro, não é isso. Você deve ser saudável, tá certo? Então, você acaba inferindo de uma forma mais positiva no mundo. Então, é indiferente para você se você é gordinho, se você é magrinho, quando você é amado, quando você é inserido no seu sistema, quando você tem voz, quando você pertence ao seu sistema. Vocês estão me entendendo? Então, essa referência, essa relação com a comida é mais saudável. Então, há pessoas que são, né, ditas gordinhas, né, gente, por ser o biotipo da pessoa, né? Ou até mesmo pelo fato da pessoa realmente estar descontando na comida. Então são diversos motivos, né? Ou é o biotipo da pessoa e a pessoa recebe amor, carinho, cuidado, tem um sistema acolhedor, um sistema bacana dentro de casa. É o biotipo da pessoa e a pessoa está super bem resolvida dentro dela. Veja como é importante o sistema na vida dessa pessoa. E tem em contrapartida aquela pessoa que realmente, de fato, está descontando na comida uma certa ansiedade, né? Um transtorno de personalidade, né? Canalizando aquela angústia, que acha que não consegue que dar conta, né? Não consegue controlar. Então veja que tudo é uma relação de obesidade e mente,
né? Então é entender aqui, gente, antes da gente encerrar o nosso vídeo, que essa relação de obesidade e mente, ela é muito importante. Então, se você está nesse estágio de obesidade, né, e você se sente angustiado, e você vê que não por biotipo, mas porque você desconta na comida, você se sente angustiado, sente que algo falta na sua vida, que você tem que fazer um tratamento para você puxar lá desde a raiz essa angústia, esse não pertencimento que você tem que constelar isso para você saber a razão desse problema, tá certo? Para que você continue e caminhe sendo uma pessoa feliz, tá certo? E não em relação aqui, gente, a padrões de sociedade que eu tô querendo dizer, tá? Mas tome no coração e entenda que eu estou dizendo em relação a pertencimento, a ser amado, a se amar, né? Porque veja que eu tracei aqui para vocês que tem pessoas, né, que fogem do padrão da sociedade, né, que são chamados gordinhos, vamos dizer assim, né, que são pessoas altamente resolvidas, mas é questão de biotipo, né? Mas é aquelas pessoas também que são gordinhas, mas é questão de descontar na comida, ou estar triste, ou estar angustiado, ou por conta do seu sistema. O que eu tracei aqui para vocês, tá certo? É basicamente o que ocorre mais vezes. Mas, claro, que ouvindo a sua história em particular, tá certo? O seu constelador, a sua terapeuta, a sua psicoterapeuta vai sentar com você e vocês vão discorrer direitinho a história de vocês e vão achar a razão disso tudo, tá? Eu tracei aqui um viés mesmo só para ilustrar basicamente, mais ou menos, essa importância de obesidade e mente e da gente se colocar no mundo como alguém consciente de que a gente tem que procurar ajuda, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!